Fala galerinha, sejam bem-vindos a mais uma aula do professor Pedro Turco, aula de Ciências Humanas para todos vocês, ok? Hoje nós vamos falar sobre o período regencial, tá? Também chamado segundo reinado. Na aula anterior nós vimos um pouquinho sobre o primeiro reinado e nessa aula nós vamos ver um pouquinho sobre o período regencial, ok? Então observem, o período regencial ele começa após o fim, né, do primeiro reinado em 1831, perdão. 1831, então é aqui que ele começa. É o período onde uma figura em especial vai se destacar, Dom Pedro II, filho de Dom Pedro I, que se abdica do trono e retorna para Portugal, tá? Então Dom Pedro I se abdica do trono, deixa o Estado brasileiro e retorna ao seu país de origem, que é Portugal. E ao retornar ele deixa aqui Dom Pedro II, que vai assumir menor de idade. Olha que interessante, né? Dom Pedro II assume o comando, a coordenação do Estado brasileiro menor de idade. Tá aí a figura de Dom Pedro II, o que vai levar ele a ter uma certa dificuldade inicial para o seu governo, que é um período que a gente chama de instabilidade política, tá? Então esse período inicial, essa fase inicial, onde Dom Pedro II assume, Dom Pedro II assume ainda menor de idade, que é o famoso golpe da maioridade, é um período de instabilidade política no Brasil. Depois, ao ficar maior de idade, ele assume e torna o seu governo um apogeu e a partir daí, com a proclamação da República, vem a crise do seu governo, mas aí já em 1889, tá? Então, Dom Pedro II assume a partir do golpe da maioridade, ocorrido em 23 de julho de 1840, que garantiu, gente, veja, o golpe da maioridade garantiu com que Dom Pedro II fosse coroado imperador do Brasil, tá bom? Então aqui ao ser coroado, ele assume o poder brasileiro aos 14 anos, por isso o golpe da maioridade, né, ele era de menor, né, ele tinha 14, então ele era considerado uma figura de menor de idade, mas mesmo assim o parlamento brasileiro se organiza, o legislativo brasileiro se organiza e por meio do golpe da maioridade eles constroem e dão poder político, poder de imperador para ele, de coordenar o Estado brasileiro, principalmente apoiado por liberais, que era um partido político da época, e os conservadores, que eram, vamos dizer assim, quem dava a base de sustentação parlamentar a Dom Pedro II, ok? Então, Dom Pedro II assume o trono a partir do golpe da maioridade, tá aí a imagem, né? Uma imagem importante para a gente pensar, vejam, bem novo, né? Você pegar a foto aqui, ele tá bem novinho, assumindo o trono diante da igreja, né? Tinha um cerimonial à época, e a partir desse cerimonial, né, que ele assumiu o trono do Estado brasileiro, tá bom? Então veja, Dom Pedro II tinha uma importante tarefa, né, que era conciliar dois importantes grupos ou partidos políticos. Então tinham dois partidos políticos que brigavam à época, né, os liberais com ideias liberalizantes, liberais para o Brasil, e os conservadores que queriam até a retomada da colonização e a manutenção da colonização aqui no nosso país, tá? Não queriam sequer independência, olha o projeto político dos conservadores à época durante o período regencial, segundo reinado. Então Dom Pedro II teve que conciliar, né? De um lado ele ia cedendo para os liberais, de outro para os conservadores, quando não, juntava os dois partidos em uma única plataforma política, né? Dava privilégios para um, privilégios para outro, conforme essa charge mostra, né? Então, de um lado aqui você tem o partido conservador, de outro partido liberal brigando por privilégios, né? No fundo, eles queriam a mesma coisa, né? Eles queriam privilégios imperiais.
E Dom Pedro II ficava ali fazendo o jogo, né? Ora dava para o Partido Conservador alguns privilégios, ora dava para o Partido Liberal, e ele ia jogando politicamente com essas duas figuras, esses dois grupos políticos do Brasil à época, tá? É importante, né, caracterizar esse processo de disputa entre liberais e conservadores, porque foram eles que alternaram no poder político entre os anos de 1840 até a proclamação da República em 1889, né? Então eles iam alternando o poder político. Ora, o parlamento brasileiro era comandado por liberais, ora comandado por conservadores. O que não diferenciava era o poder moderador. No fundo, quem mandava era Dom Pedro II, tá? No fundo, quem mandava era a figura de Dom Pedro II, figura importante e relevante. Tá bom? Tá aí, Dom Pedro II na telinha de vocês, ok? Pessoal, queria deixar o meu Instagram, tem como colocar meu Instagram? Queria deixar o meu Instagram aqui para vocês, é @PedroIvoTurcoJorge. Só se tiver como, @PedroIvoTurcoJorge, me sigam lá nas redes sociais, aqui ó, @PedroIvoTurcoJorge, me sigam lá nas redes sociais, deixo dicas de estudo, livros, filmes, tudo sobre história, tudo sobre esse período, ok? @PedroIvoTurcoJorge. Vejam, isso aqui é importante, ó. Então, outra charge, né, o Dom Pedro II segurando, de um lado os liberais, de outros conservadores. Então, ele ia moldando essa balança, e a partir dessa balança ele ia construindo as suas estratégias políticas, tá? Até o país atingir a sua estabilidade. Então, uma vez atingida a estabilidade política, passada essa primeira fase do golpe da maioridade, um golpe que deu instabilidade política para o nosso país, ele retoma essa estabilidade política e passa a investir no desenvolvimento econômico, principalmente de um produto especial, que foi o café. O café, à época, é o principal produto exportado brasileiro. Hoje é a cana-de-açúcar, a soja, entre outros produtos, né? Inclusive o gado. Mas, à época, era o café, né? O café era o principal produto produzido e exportado no Brasil. E Dom Pedro II investiu muito na produção de café, em especial no oeste paulista, na região que a gente chama hoje o oeste do estado de São Paulo. Ali o oeste paulista foi um grande produtor de café, né? A hegemonia do café como principal produto do Brasil começa ali, tá? No oeste paulista. Um outro ponto importante também que a gente não pode deixar de destacar no segundo reinado é o fim da escravidão, a assinatura da Lei Áurea, tá? Assinatura da Lei Áurea em 1888, em 13 de maio de 1888, a princesa Isabel, filha, né? A princesa Isabel é filha de Dom Pedro I, ela que assina a Lei Áurea, e a partir daí é proclamado o fim da escravidão, é extinta a escravidão, e eu trouxe uma manchete, né? Um documento histórico aí para vocês, ok? Então a Lei Áurea é assinada, o importante, Princesa Isabel constrói o fim da escravidão a partir dessa lei, tá? Constrói o fim da escravidão a partir dessa lei. Logicamente, a gente pode pensar o que foi esse fim dessa escravidão formal, porque as suas consequências permanecem até os dias de hoje. Se a gente for olhar para as desigualdades sociais, para as injustiças sociais, entre outras questões. Tá bom? Na próxima aula, nós vamos continuar vendo um pouquinho mais sobre o segundo reinado. Então, nós vamos focar um pouquinho nesse tema, porque ele é um tema que constrói o Brasil que a gente conhece hoje, né? Porque o final dele é proclamada a República e durante esse período a gente vê o surgimento dos símbolos nacionais, da bandeira nacional, do hino nacional, entre outras questões tão importantes e tão caras para o nosso país, entre elas o fim da escravidão, tá? Então a gente deu uma pincelada, o fim da escravidão a partir da Lei Áurea, proclamada, né? A Lei Áurea assinada pela Princesa Isabel em 1888 e a partir daí
o Estado brasileiro começa a discutir e a pensar uma nova forma de produção que não mais a escravidão, ok? No mais, vou ficando por aqui, volto na próxima aula, valeu!